Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia falado no vídeo anterior, eu acabei explicando tudo sobre os vírus e o interessante agora é que eu vou conseguir mostrar aqui, estou aprendendo, né? Então por isso que vai ter vários testes, mostrar os slides, né, em PowerPoint sobre a questão dos vírus. Vírus, seres de organização simples, esse foi o título que eu escolhi para a gente poder estar trabalhando. Vamos para o primeiro slide aqui. Vou estar destacando algumas coisas se vocês forem necessários. Então, a descoberta dos vírus. Então, os vírus eles são descobertos lá no final do século XIX. Então, eles recebem, né, o nome em latim, vírus, como sendo veneno. Né? Esse é o termo em latim, vírus, significa veneno. Ele causa doenças em todos os seres vivos. Então, aí a gente tem uma relação. Então, o primeiro vírus, né, que foi descoberto é o vírus do tabaco. Né? O vírus do mosaico do tabaco. Tabaco, lembrando, é uma folha, né? Uma planta que é utilizada para a obtenção do fumo. Quem foi que estudou esse primeiro vírus, né? Vamos dizer assim, o cara que chegou lá e trabalhou isso? Foi o cientista alemão Adolf Meyer, em 1883, final do século XIX, então, né? Século XIX, vamos colocar aqui, século, né? 19. Nossa, bem escrito. É, então, só que até aí a tecnologia não era tão ampla, a tecnologia não era tão, né, avançada como hoje, né, como atualmente, depois no início do século XX. E lá no metade, né, no comecinho do século XX, nos anos 30, em 1935, bioquímicos estadunidenses, né, Estados Unidos, né, Wendell Stanley cristalizou o vírus do tabaco. Por que foi importante cristalizar esse vírus? Porque foi possível em 39 ser observado com um microscópio eletrônico. Né? O microscópio eletrônico ele é diferente do microscópio óptico. Depois a gente vai entrar em mais detalhes com você. Olha ele aqui. Olha o vírus do tabaco. Olha que bonitinho que ele é. Vamos mostrar aqui. Olha ele aqui, ó. Esse é o vírus do tabaco, uma micrografia, né? Uma foto tirada do microscópio eletrônico. E o que ele causa de doença nas folhas do tabaco, no fumo, né? Ele causa essas ferrugens aqui, como se fossem ferrugens, impossibilitando a folha de ser utilizada no processo de produção no processo de produção do fumo. Bom, qual é a característica dos vírus? Eles não possuem organização celular. Então, eles não possuindo a organização celular, né? Os vírus, eles são considerados, então, parasitas intracelulares, né? Parasitas intracelular obrigatórios. Ou seja, eles precisam de um interior de uma célula viva para se replicar. Então, como eles precisam de um interior de uma célula viva para se replicar, eles são considerados, então, parasitas intracelular obrigatórios. Eles fora da célula eles são inertes, ou seja, eles ficam, vamos usar um termo assim, stand-by, né? Esperando uma célula viva para poder fazer a sua replicação. Lógico que isso tem um período, não é eterno, né? Mas eles levam um tempo aí para inertes. Não pertence a nenhum dos 5 reinos ou dos 3 domínios, né? Existem 5 reinos aí divididos nesses 3 domínios. Muitos cientistas não os consideram seres vivos, né? Por não fazerem metabolismo. Então, é por isso que eles acreditam que esses organismos não são vivos, por não fazerem metabolismo. São considerados patógenos ou patogênicos, causadores de doenças, ou seja, eles vão levar então a infecções virais. No caso, né, apesar disso tudo, não fazer metabolismo, os vírus se replicam, possuem a questão da hereditariedade e a evolução. Então eles podem sofrer mutações e podem evoluir. Então aí existe uma controvérsia entre os cientistas que a gente não vai entrar em detalhes. Os vírus eles medem de 0,01 micrômetros a 0,9 micrômetros. Eles são extremamente pequenos. Eu não consigo ver um vírus. Meu amigo, você não vê a célula, você não vê uma bactéria. Precisa de instrumentos, né, especializados, microscópios, para você poder enxergar. São formados por capsídeos e capsômeros, né? Essa região aqui dos vírus, essa região externa dos vírus aqui, ó, são chamados de capsídeos, capsômeros de proteínas.
No interior, aqui dentro, né, dentro dos vírus, a gente tem o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Necessariamente não precisa ser os dois, certo? Nós temos aqui, então, algumas doenças causadas por vírus. Tem algumas coisas que a gente precisa falar deles. Quais são as doenças causadas por vírus? Nós chamamos de viroses, né? Aí a gente ouve muitos termos. Ah, mas o que é uma pandemia, uma epidemia? Então, aqui, ó. O termo epidemia referem-se, eles, né, referem a toda doença que surge de forma súbita e se espalha rapidamente em uma região. Então a gente chama de epidemia. Se uma doença persiste por vários anos em um lugar, passa a ser considerada endemia. A pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, é o aparecimento de um número fora do comum de casos dessa doença em todo o mundo. Por isso que a gente está numa pandemia. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, determinou isso. O organismo capaz de causar infecção é o agente etiológico ou patógeno, ou patogênico. No caso, é o vírus. Vetor é o ser vivo que transmite o agente patogênico. Nós somos vetores do coronavírus. Nós somos vetores de várias doenças, inclusive, né? Parasita é um organismo que se instala no corpo. No caso, o corpo de outro, no caso é o hospedeiro. Profilaxia é o conjunto de medidas para a prevenção de doenças. Anticorpos são moléculas que atacam o invasor. Então, nós temos que criar anticorpos. E antígenos ativam a produção desses anticorpos. Isso é de suma importância. Eu vou até mudar a cor aqui. E vou bem sublinhar para vocês. Os vírus não podem ser combatidos por antibióticos. Por quê? Porque antibióticos são remédios que trabalham contra bactérias. Então, a gente não pode estar trabalhando isso, né? Não pode estar utilizando os antibióticos. Aqui alguns tipos de doenças, a gripe e o coronavírus. Aqui é o vírus influenza da gripe. Esse aqui é uma micrografia do coronavírus. A poliomielite, né, um esquema do desenho da poliomielite, também é uma doença causada por vírus. A dengue, olha só, as cores não são de verdade, tá, pessoal? São cores fantasia, né, colocado para diferenciar os locais. A febre amarela, o vírus da febre amarela. Se vocês olharem, o vírus da influenza, coronavírus, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não deu para voltar, mas tudo bem. Esses vírus, eles são todos parecidos. Olha o vírus da raiva. O vírus da raiva, ele já é diferente. Ele já é extremo, ele é totalmente diferente dos outros. E o vírus HIV, ele já é parecido com os outros. O vírus da imunodeficiência, que é o vírus da AIDS, certo? Então, pessoal, a bibliografia a gente tirou aqui do livro Biologia 3, né, do Linhares. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui para tirar as dúvidas. Então, acho que agora a gente tem uma visão melhor do que são os vírus. E lembre-se sempre, fique em casa. É importante o distanciamento social. Usem máscaras se forem sair. Lavem as mãos com água e sabão. E sempre, sempre, sempre passando o álcool gel. Tá certo, pessoal? Comentem, curtem aí na página. E a gente vai respondendo o que for possível. Obrigado e até a próxima.